E a atenção com o combate ao terrorismo é uma preocupação mundial. Vários países modificaram a legislação e redobraram os cuidados após os atentados que aconteceram em várias partes do mundo. Aqui na Espanha, o combate ao terrorismo se intensificou depois do ataque ao jornal francês Charlie Hebdo no ano passado. O governo espanhol aumentou o nível de alerta de um possível atentado terrorista e modificou o plano de prevenção e proteção antiterrorista, que estabelece diretrizes para o combate, prevenção e valoração de uma possível ameaça. O plano também elevou para 5 os níveis de alerta. Hoje, depois dos últimos atentados em Bruxelas, na Bélgica, em março deste ano, e em Istambul, na Turquia, no final de junho, estamos no nível 4. Ou seja, o governo espanhol acredita que é alto o risco de um atentado terrorista no país. De Barcelona, vamos a Jerusalém com Richard Furt. Talvez não tenha lugar melhor para se falar de terrorismo do que Jerusalém, uma cidade construída completamente com pedras e grades por todos os lados, com grandes diferenças de pessoas vivendo numa mesma cidade, dividida em duas, entre ocidental e oriental, com leis também muito criticadas por organismos como as Nações Unidas ou outras grandes organizações internacionais. Como uma lei aqui, por exemplo, que pune por 20 anos de prisão quem jogar pedra contra um policial ou uma autoridade armada israelense. Isso sendo que, de um outro lado, os palestinos não possuem um exército. Também, por um outro lado do muro, ou por um outro lado da cidade, aqui em Jerusalém, a gente tem os israelenses que também temem novos ataques terroristas e os palestinos que também vivem com medo de uma nova onda de conflito entre palestinos e israelenses. Mas aqui em Jerusalém a gente pode afirmar que é um dos únicos países do mundo que a gente possa confiar ainda no trabalho dos jornalistas, onde o trabalho da imprensa ainda pode ser alcançado, tirando Jerusalém, quem sabe aqui no Oriente Médio, apenas o Líbano, talvez, com a cidade de Beirute, já que tudo nesse momento está numa forma muito complicada para o jornalismo aqui no Oriente Médio. Bem, aqui a gente tem as cidades, as paredes de pedras, toda essa estrutura, grades, numa época que essa palavra ainda nem existia, terrorismo. Eram outros nomes, batalhas, conquistas para as grandes confusões armadas aqui em Jerusalém pela disputa de política, de poder, de religião e também de uma forma também de identidade. Agora a gente vai para a Irlanda com as informações de Gabriel Ciafrei. Richard, aqui na Europa, quando o assunto é a segurança e o combate ao terrorismo, as autoridades dão uma atenção especial. Eu falo de uma cidade próxima a Dublin, a capital da Irlanda. Por aqui a gente percebe que uma das preocupações dos policiais é sim o combate ao terrorismo. Mas por aqui o combate não é tão intenso igual a países vizinhos, como é o caso, por exemplo, da Inglaterra. Por lá a gente percebe que nos aeroportos é feita uma revista minuciosa em todos os passageiros, que passam por raio-x. Além disso, todos os pertences deles são verificados antes do embarque. Bom, além da Inglaterra, um outro país que também recebe um forte esquema de segurança e combate ao terrorismo é a França, já que lá foram registrados os últimos ataques mais violentos aqui na Europa e que acabaram com centenas de mortos. Além desse fato, o país também cedia a Eurocopa, o principal torneio de futebol do continente. Bom, aqui da Europa, nós vamos agora para os Estados Unidos saber das informações da repórter Júlia Branco. Olá, Gabriel! A capital dos Estados Unidos, Washington, é frequentemente ameaçada por militantes do Estado Islâmico em vídeos divulgados na internet. A segurança nos aeroportos e nos transportes públicos foi reforçada após recentes ataques em Orlando e em Istambul, na Turquia. Após o ataque às Torres Gêmeas em Nova York, no dia 11 de setembro de 2001, o presidente George W. Bush assinou um decreto que ampliou as ações de órgãos de inteligência, como a CIA e o FBI. O documento é conhecido como Ato Patriótico Americano e permite que as agências de segurança interceptem ligações e e-mails e realizem prisões e interrogatórios intensivos caso sejam encontrados suspeitos de ligação com o terrorismo. Não há necessidade de solicitar a autorização da Justiça para as investigações. Os crimes relacionados ao terrorismo são punidos com penas de morte ou prisão perpétua na maioria dos estados americanos. Apesar do medo de ataques, a população da cidade tenta manter o ritmo da vida normal. Entretanto, as autoridades pedem que lugares com grande concentração de pessoas sejam evitados. Vamos agora ao Brasil com as informações com a jornalista Lana Kahneman.
Júlia, aqui no Brasil, o governo tem uma estrutura permanente de combate ao terrorismo. É a Agência Brasileira de Inteligência, criada oficialmente há 17 anos e que tem um departamento para acompanhar as potenciais ameaças. Os oficiais de inteligência analisam permanentemente conteúdos, condutas e comportamentos para antecipar ações individuais ou de grupos terroristas. Esse trabalho é feito em parceria com os serviços de inteligência estrangeiros e por cooperação internacional. A agência também conta com o apoio de outros órgãos do governo, como, por exemplo, a Polícia Federal. Este mês, aqui em Brasília, uma dessas ameaças foi apurada. Um paquistanês que ameaçou estourar uma bomba no aeroporto internacional chegou a ser detido, mas depois de apuradas as informações, ele foi liberado. Essa ameaça não teria nenhuma ligação com grupos terroristas, de acordo com a polícia. Durante os Jogos Olímpicos, a estrutura permanente do Brasil vai ser reforçada, com o apoio de agentes oficiais estrangeiros de 55 países. Para falar mais sobre terrorismo, a repórter Ana Paula Ergang está com a advogada e doutora em Relações Internacionais, Joanisval Gonçalves. Ana Paula, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. O Brasil possui uma lei antiterrorismo que foi sancionada em março deste ano. Doutor Joanisval, boa noite. O que essa lei prevê? Boa noite. Bom, essa lei, antes de março de 2016, o Brasil não tinha uma lei sobre terrorismo. Então, essa lei, ela vem como um marco importante num momento em que é fundamental que se discuta o tema terrorismo. Apesar de todas as suas deficiências, essa lei ela permite agora a tipificação do crime de terrorismo e a punição a pessoas que porventura tenham praticado atos de terror e inclusive os atos preparatórios, como foi dito pelo próprio ministro da Justiça hoje. As mudanças nas leis antiterrorismo em todo o mundo se intensificaram após os ataques às Torres Gêmeas. Veja os detalhes na reportagem. Atentados do 11 de setembro de 2001. A facção Al-Qaeda derruba as Torres Gêmeas em Nova York, nos Estados Unidos. Após os ataques, foi assinado um decreto, conhecido como Lei Patriótica, que permite que órgãos de segurança e de inteligência interceptem ligações telefônicas e e-mails de organizações ou pessoas envolvidas com terrorismo. A legislação permite vigiar suspeitos de planejarem ataques. Na Espanha, a lei antiterrorismo está no ordenamento jurídico desde 1894. Em 2004, depois que a Espanha foi atingida por ataques da Al-Qaeda, os ataques terroristas foram classificados com ameaça à ordem e à paz públicas. Na Colômbia, a lei antiterror é ampla. Se enquadram situações como colocar em perigo a vida, a integridade física ou a liberdade das pessoas, perturbar os sistemas de transporte coletivo, energia ou comunicações, propagar epidemias e contaminar águas. Nós precisamos hoje de uma agenda que realize a convergência de liberdade e justiça, o comando com a diretriz, com o signo prognóstico de um valor maior, que realiza a fusão de liberdade e justiça. E este signo prognóstico, esse valor maior, chama-se, de maneira inelutável, solidariedade entre os homens. A gente viu na reportagem que após os ataques às Torres Gêmeas, os países intensificaram o combate ao terrorismo. Doutor Joanisval, os países estão se preparando de forma correta no combate ao terror? Bom, o terrorismo hoje é uma realidade internacional e, infelizmente, uma ameaça que pode alcançar qualquer país no mundo. Nesse sentido, os países estão se preparando. A gente vê mudanças na legislação sobre terrorismo, por exemplo, na França, no Reino Unido, nos Estados Unidos, após o 11 de setembro, no Canadá. Há um movimento internacional de se repensar o problema do terrorismo e como se prevenir e combater o terrorismo. Vale lembrar que o Brasil também vem nesse processo com a nossa lei antiterror e o que a gente vê é uma necessidade de maior cooperação e atuação internacional no combate a essa ameaça. Ok, muito obrigada pelas explicações, doutor Joanisval. William.